Olá, meus irmãos. Eu sou Eloá, da Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, e estamos aqui para darmos continuidade às atividades de exposições doutrinária que vem sendo realizado pela nossa casa às terças-feiras. E a nossa obra de reflexão é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje para analisarmos, para refletirmos a respeito do capítulo 14, Honrai o Pai e a Mãe. Vamos iniciar as nossas atividades então, fazendo a nossa reflexão através da oração, rogando a Deus, rogando a Jesus, a Joaquim Cacique de Barros, o mentor de nossa casa, que possamos todos nós, envoltos em pensamentos positivos, nos harmonizar de tal forma que as reflexões que façamos sirvam para a nossa vida diária, sirvam para a nossa convivência em família, já que este capítulo aborda de forma tão significativa esta vida em família. Por isto, meus irmãos, rogamos que Deus nos proteja e que possamos então darmos início às nossas reflexões. Meus queridos irmãos, creio que a primeira coisa que podemos fazer como reflexão dentro deste capítulo é analisar esta palavra irmão. É uma palavra bastante usada nas diversas filosofias religiosas, e o Espiritismo também a utiliza quando nos referimos àquelas pessoas que compartilham da mesma filosofia a qual estamos em busca de entendimento. E muitas vezes, talvez, nós já tenhamos nos perguntado: será que realmente nos consideramos como irmãos? Ou somos irmãos apenas porque compartilhamos da mesma fé? Irmãos em Cristo? Irmãos porque entendemos que existe um Pai maior, um Deus de misericórdia que nos protege, que nos envolve? Esta é uma reflexão importante e que já serve como início para o entendimento desse capítulo. Assim como dentro das filosofias religiosas, nos chamamos irmãos e não necessariamente porque exista uma fraternidade, relações afetuosas entre nós, também dentro das famílias é isto que acontece. Nem todos aqueles que convivem dentro de uma família possuem laços de afinidade, de afetividade. Todos gostaríamos que a nossa família fosse uma família harmoniosa, onde só houvessem alegrias e entendimento. Mas sabemos que não é assim. E não é assim, porque somos seres em desenvolvimento diferentes, em entendimento das leis, da vida, das verdades, de formas diferentes. Deus, que é o nosso Pai maior, assim nos criou, únicos e diferentes, e caminhando de formas diferentes, por isto interpretando a sua lei de formas diferentes. E é nesta convivência que nós vamos nos desenvolvendo. Por isto que, na doutrina espírita, e especialmente a nossa discípulo, tem uma profunda preocupação com estarmos sempre em sintonia com o Evangelho de Cristo. E intitular esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo uma obra de importância doutrinária em que devemos estar sempre retornando aos conhecimentos dela, é fundamental. E por quê, meus irmãos? Se pensarmos no sentido do capítulo que vamos abordar, honrar, podemos fazer uma reflexão pensando o seguinte: a primeira honra que devemos aos pais significa o nosso Pai maior, a Deus. E toda a sua lei está contida nas revelações. E na primeira revelação divina,
nos vem Moisés, e dentro dos 10 mandamentos recebidos por Moisés, ali está esse mandamento: honrar pai e mãe. Depois nós temos a segunda revelação, Jesus, que vem nos exemplificar, vem nos mostrar que é possível colocar em prática as leis divinas, vem reforçar as leis trazidas por Moisés, pois que ele mesmo diz: eu não vim destruir a lei, mas fazer com que ela se cumpra. Então ele, nosso modelo, vem nos trazer essa lei de amor e de compreensão da lei maior, da lei divina. E o Espiritismo, sendo a terceira revelação, pois que o próprio Cristo disse que quando ele se fosse haveria de enviar um Consolador e que este estaria sempre conosco, e portanto ele estava falando de uma doutrina, não poderia ser uma pessoa, porque esta não poderia estar sempre conosco. E o Espiritismo vem então clarear, ele vem lumificar os ensinamentos do Cristo. Vem demonstrar a todos nós, nos esclarecendo, nos consolando, por que precisamos estar sempre em sintonia com a mensagem de amor trazida pelo Cristo. Exatamente por este entendimento da importância de valorizarmos o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos conforta, que nos ilumina, é que a doutrina espírita nos mostra a importância do sentido do honrar, pois que honrar é muito mais que amar. Honrar é aceitar, é respeitar, é obedecer, é ter para com aquelas pessoas ou aquelas leis o devido cumprimento, o devido sentido de que, mesmo que nem sempre compreendamos, é de nosso dever buscar dar o nosso melhor em cumprimento com as nossas responsabilidades. E falando em responsabilidade, qual deve ser a maior responsabilidade nossa referente às nossas vidas em sociedade, para aqueles que estão mais próximos de nós? E aí é interessante observar que esse capítulo do Evangelho, honrai o pai e a mãe, ele está entre 2 capítulos muito importantes da nossa doutrina. O capítulo 13, que trata que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, e o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Por que será que na codificação, nosso querido codificador Allan Kardec, sobre a inspiração da espiritualidade maior, coloca esse capítulo 14 entre estes 2? Pois que, se o 13 fora fala que que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, está nos apontando quanto a sabermos de fato fazer o bem sem nada esperar em troca. Está já nos falando de que só aprenderemos de fato fazer o bem quando entendermos que o bem não pede troca. Se faz o bem pelo bem. E a vida em família nos exige este entendimento. Que quando vivemos sob a condição de pai, de filho, de mãe, de irmãos, aquilo que fizemos aos nossos semelhantes, não podemos esperar recompensa. É o despreendimento, é o servir pelo entendimento da importância de servir, pela felicidade de servir, pela consciência da importância de fazer o bem.
isto é o que a vossa mão esquerda não deve saber sobre o que faz a direita. Mas como que nós chegaremos ao capítulo 15 e ao entendimento do fora da caridade não há salvação, se não aprendermos o dever para com aqueles aonde nascemos? Se não aprendermos que a maior bênção que os nossos pais poderiam nos dar é a sagrada oportunidade da vida. Se nada mais tivéssemos a agradecer ao nosso pai, à nossa mãe consanguínea, ou aqueles que estão no papel de pai e de mãe, teríamos ainda para agradecer a bênção de estar vivos. E esta é a primeira grande caridade que aprendemos dentro do lar, a reconhecer que as nossas raízes são fundamental. Pois que pensando na questão de uma planta, embora todas as partes da planta são fundamentais, são importantes para que ela possa sobreviver, para que ela possa germinar, dar conta da sua vida, né? Para que ela possa frutificar, para que ela possa existir, para que ela possa produzir, sem as raízes, isso se torna impossível. Então nós precisamos honrar pai e mãe, em primeiro lugar por entender que honrar significa exatamente isto, valorizar da onde viemos. Pois quem não valoriza da onde veio, não se reconhece, não se percebe e não tem condições de aceitar as suas próprias limitações. Então esse capítulo 14, ele vai se dividir em alguns itens e que será importante pegarmos um pedacinho de cada um deles para a nossa análise. O primeiro fala sobre a piedade filial. E neste item sobre a piedade filial, vai nos dizer que honrar significa este sentimento de obediência e de paciência com os nossos pais. Se nesse mandamento honrar pai e mãe, a fim de viver longo tempo na terra que Deus vos dará, Deus nos permite, nos promete permanecermos na terra, está nos apontando o quê? Que é preciso que tenhamos sensibilidade para com aquelas pessoas que nos deram a oportunidade da vida. E nos tempos atuais, muitas vezes, encontramos hoje as pessoas numa certa idade, muitas vezes responsáveis pelos netos ou ainda pelos filhos adultos. E quantas vezes o salário que recebem os idosos, a sua aposentadoria, serve para a manutenção da família. Não estamos aqui criticando a forma como se organizam as pessoas, mas sim refletindo. Será que sempre aqueles que colocam sob a responsabilidade dos seus pais, já idosos, os seus filhos, realmente teriam necessidade de utilizar de seus pais para com este objetivo? Será que não teriam condições de dar conta dos seus filhos através de instituições educativas, buscando liberar os seus pais já de certa idade? E estaremos honrando e tendo a devida piedade para com nossos pais quando estes não possuem condições de se manter e não lhes damos a devida assistência? Ou achamos que o simples fato de lhes dar o alimento
de lhes proporcionar um local para morar em nossa casa, ou até mesmo colocá-los em alguma instituição que possa dar conta da sua velhice, estaremos com isto assumindo este compromisso de piedade filial? Estaremos respondendo por esta palavra de honra aos pais? É importante, portanto, que pensemos o quanto estes que nos deram a vida necessitam da proteção dos seus filhos, do afeto. E quantas vezes nós, pais, podemos ser responsáveis também pelas atitudes dos nossos filhos para conosco, devido à forma como criamos, ou não lhes dando a necessária responsabilidade, a disciplina, as obrigações, nas pequenas tarefas dentro do lar, começando já desde a primeira infância, demonstrando que a convivência em família é uma troca de experiência, é uma oportunidade de aprendizado, onde dividir tarefas é responsabilidade de todos os que convivem em família. E por isso, muitas vezes, quando não educamos os nossos filhos para essa vida familiar, vamos mais tarde receber em troca a falta do afeto, a falta do comprometimento, a falta de responsabilidade para com os pais. O item seguinte do Evangelho, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é uma passagem significativa e que, se mal interpretada, poderia nos levar a entender que Cristo estaria naquele momento rejeitando ou renegando a sua família. Então esta passagem, ela está em Marcos e em Mateus e nos diz o seguinte: quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam: ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito importante, meus irmãos, que ao analisarmos esta passagem, saibamos em primeiro lugar que, na verdade, naquela época, aqueles que eram considerados como irmão de Jesus não eram apenas seus irmãos consanguíneos, e que Jesus era filho de Maria com José, e os outros irmãos, mesmo os seus irmãos consanguíneos, eram consanguíneos somente por parte de pai, pois que ele era filho único de Maria. Então os outros irmãos eram filhos somente de seu pai com a sua primeira esposa. E naquela época também, as famílias patriarcas, aqueles que eram primos, também eram considerados irmãos. Então Jesus tinha uma família, digamos assim, de irmãos consanguíneos por parte de pai e de primos, bastante significativa. E entre estes, a grande maioria não chegou a entender a mensagem do Cristo. Mesmo assim, é claro,
preocupavam-se com ele porque ele fazia parte da família, e até consta nas escrituras que na idade da sua juventude e na sua primeira infância conviveu muito de perto com a sua família consanguínea e auxiliou muito ao seu pai na carpintaria. E nessa idade de 30 anos, quando ele começa a realmente pregar a doutrina, ele começa a evangelizar, há uma preocupação por parte dos seus familiares consanguíneos, pois que ele é o mais novo, é o primogênito, e seguido por aquela multidão ao qual buscavam com sede todo o conhecimento que o Cristo trouxe, ele começou a ser motivo de preocupação da sua família consanguínea. Então é natural que eles fossem em busca do Cristo. E as colocações de Cristo naquele momento não eram menosprezo à sua família, já que em muitos outros momentos se vê a sua atitude de amor, principalmente em relação à sua mãe. E alguns dos seus primos que também acabam buscando conhecimento na mensagem do Cristo. Mas o grande objetivo desta colocação de Jesus naquele momento era, sem sombra de dúvida, deixar para que aqueles ali presentes refletissem e para o futuro da humanidade, a todos nós, o que realmente significa a família. A família representa a nossa família universal. Todos nós somos filhos de um único Pai. E temos as nossas famílias consanguíneas e temos as nossas famílias por laços espirituais. E era sobre isto que o Cristo queria falar. Ele queria que ficasse para a reflexão que naquele momento todos aqueles que estavam ali em busca da compreensão daquelas verdades que ele trazia, faziam mais parte do entendimento da sua mensagem fraternal de que aqueles outros que representavam sua família consanguínea. Então ele deixa esta reflexão dizendo que aqueles que fazem a vontade do Pai seriam mais a sua família consanguínea, a sua família espiritual, na verdade, porque sintonizavam com a sua mensagem. Queria ele, então, nos falar do próximo item que o Evangelho traz: o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E é aí, então, que vemos a grande contribuição da doutrina espírita quando nos fala da lei da reencarnação, nos esclarecendo o porquê das grandes diferenças que existem nas famílias. Pois todos nós, como espíritos eternos, vivendo diferentes encarnações, temos na vida presente aqueles que fazem parte da nossa família espiritual e que desta forma melhor compreendem e sintonizam com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com o nosso modo de ser. E temos aqueles que fazem parte apenas da nossa família corporal. E desta forma têm maior dificuldade de entender o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser. E muitos destes irmãos que fazem parte da nossa família corporal apenas, representaram desafetos em vidas passadas. E a sabedoria divina nos dá a oportunidade de estarmos em família, a fim de buscar aparar estas arestas, de buscar a comunhão do entendimento, no esquecimento de nosso passado, na oportunidade de uma nova vida, nos laços consanguíneos, vamos procurando estreitar os laços fraternos. Por isto a necessidade do honrar, quando em família. Nem sempre recebemos de nosso pai, de nossa mãe, todo o afeto, toda a compreensão, toda a dedicação que achamos que deveríamos ter, que deveria ter sido ideal
para que pudéssemos nos tornar criaturas de bem, lembramos aí que quem terá sido nós para este pai, para esta mãe em vidas pretéritas? Quais terão sido as nossas relações? Muitas vezes nos perguntamos: que tipo de compromissos temos para a vida presente? Ah, se eu soubesse quem fui eu em outra vida, talvez agiria melhor na vida presente. Será, meus irmãos? Ou nos comprometeríamos muito mais ao descobrir que o pai, que a mãe da vida presente, que nem sempre valorizamos, que achamos muitas vezes que não nos deu todo o afeto, que não nos deu tudo aquilo que merecíamos, que precisávamos, que talvez nos maltrataram, que talvez tiveram condutas inadequadas para conosco? Mas o que será que nós fizemos a eles no passado? Qual terá sido as nossas atitudes? E se soubéssemos, teríamos capacidade de nos perdoar, de nos aceitar? Por isto, meus irmãos, a doutrina espírita nos fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual, nos mostrando que o esquecimento é uma benção, mas que estamos aqui para nos melhorar. E por isto o próximo item, que é a instrução dos espíritos, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, vai nos esclarecer que, por mais que se justifique que muitas vezes possamos ter filhos ingratos ou nos tornemos ingratos pelas relações que aconteceram num passado reencarnatório ou no passado da vida presente, isto ainda não justifica, porque o objetivo de estarmos em família, pela bondade divina, é para que nos tornemos melhor, para que as nossas relações se tornem relações mais sadias. E hoje temos a bênção do esclarecimento, inclusive, da ciência, além das filosofias religiosas, da psicologia, nos falando quanto a primeira infância é fundamental para que tenhamos a possibilidade de melhor trazer valores morais às nossas crianças, aos nossos jovens. E a doutrina espírita, esta doutrina que nos esclarece sobre os laços de família, que nos mostra que tudo se encadeia na lei universal da criação divina, nos dá a oportunidade da evangelização em família. Nos dá a oportunidade de que tenhamos nos centros espíritas a área da família comprometida com a evangelização do bebê, com a evangelização da criança na primeira infância, com a evangelização do jovem, com a evangelização da família, com temas significativos como a gestação, nos mostrando que todos nós estamos gestando a nossa vida futura desde o momento presente. Nos falando da importância da conjugalidade, de vivermos com as pessoas com as quais escolhemos, tentando de forma mais harmoniosa possível nos aceitar, nos compreender, pois que não estamos juntos por acaso. São oportunidades de progresso. São oportunidades que Deus nos dá para que possamos viver dias melhores no futuro, a fim de herdarmos a terra prometida. E esta terra prometida qual é? A terra que hoje vivemos e que está em pleno período de transformação. Chegamos ao momento da transição planetária, para que uma nova era se apresente. As crianças, os jovens que nos chegam, com inteligências brilhantes, nos pedem limite, nos pedem disciplina, mas ninguém dá aquilo que não tem. E para que nós possamos buscar esta disciplina, temos a bênção de, dentro desta doutrina, buscar através dos grupos de evangelização o conhecimento sobre a maturidade, sobre a longevidade, entendendo que, independente da idade que temos o dever de buscar a maturidade espiritual, nos tornando cada vez mais seres melhores para a convivência, para que possamos ter uma sociedade melhor.
é preciso que os nossos núcleos familiares também sejam menos adoecidos. Neste tempo de pandemia, em que o isolamento nos faz refletir mais sobre a vivência em família, também Deus nos convoca a, como filhos pródigos, retornarmos à nossa autoconstrução, a uma reflexão profunda sobre os objetivos aos quais aqui nos encontramos. E por isto, meus irmãos, é que somos muito agradecidos por conhecer essa doutrina. E assim, vamos nos irmanar nesse clima de fraternidade, agradecendo a bênção de estarmos juntos, ainda que distantes, mas através dos meios virtuais, refletindo sobre estes conhecimentos que temos a bênção de ter na vida presente. Meus queridos, meus amigos, meus irmãos, que a fraternidade seja algo cada vez mais presente em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, fortaleça os laços familiares de todos nós. Que assim seja.